Nós estamos felizes pela sua presença. Já vimos um belo testemunho de fighter de 11 anos de idade. Nós vimos como o evangelho a alcançou, como foi feita a diferença e como aquela jovem, aquela adolescente teve que enfrentar a oposição. No entanto, o título da lição desta manhã, que nós iremos estudar, é exatamente isto: enfrentando oposição. É fácil enfrentar a oposição? Não. Mas para abrilhantarmos o nosso estudo nesta manhã, para a glória de Deus, queremos desejar a você as boas-vindas, as mais calorosas boas-vindas. Você está acompanhando também pela internet, pelo Facebook. Nós queremos desejar a você as mais calorosas saudações. A paz esteja contigo, que o eterno Deus te abençoe imensamente. A Igreja de Deus Ser um Dia aqui em Irauçuba saúda você de maneira especial. Então, nesta manhã, nós estamos aqui e vamos abrilhantarmos o estudo da escola bíblica desta manhã com Esdras capítulo 5, verso 5. Por favor, meus amados irmãos, Esdras fica antes de Jó, certo? Antes de Jó, tem Esté, certo? Aí eu creio que fica antes do livro de Esté. Ou seja, tem um livro de Salmos, tem um livro de Jó, tem um livro de Esté, se eu não estou enganado, e tem um livro de Esdras, tá certo? E tem um livro de Esdras. Fica depois de Crônicas, antes de Esté. Capítulo 5, tem Neemias também, né? Perto de Neemias, exatamente. Então veja só, Esdras capítulo 5, verso 5. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, em Esdras capítulo 5, verso 5. Porém, os olhos do Senhor estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Que coisa interessante no capítulo 5, verso 5 de Esdras. É interessante nós percebermos, meus amados, que os capítulos 3 até o 6 de Esdras são estruturados tematicamente, abrangendo, irmã Isabel, irmã Maria, diferentes períodos históricos de oposição à reconstrução do templo de Deus. Reconhecer esta abordagem temática vai nos ajudar como igreja nesta manhã a esclarecer a mensagem geral que esse texto ele está nos trazendo. Ou seja, o nome de Esdras é mencionado pela primeira vez no capítulo 7, verso 1, com a sua chegada em 457. Ou seja, as coisas mudaram e a cidade de Jerusalém, meus queridos e amados irmãos, juntamente com o muro, começou agora a ser reconstruído de maneira interminantemente real. Ou seja, 13 anos depois, Neemias, que começou ali a construção, 13 anos depois, Neemias, o governador, certo? Ele chega enviado por Artaxerxes em 444, e a construção do muro foi finalmente retomada. É interessante isso, porque de certa maneira a obra de Deus, após exílio do povo de Deus, libertos, chegaram a Israel, chegaram a Jerusalém para refazer a cidade, refazer os muros de Jerusalém, refazer o templo, ou seja, fazer o templo de Deus. Mas alguma coisa, no momento em que este povo estava unido, fortalecido para fazer a obra de Deus, estavam empenhados em fazer a obra de Deus, alguma coisa fez com que este povo parasse. Foi preciso agora Deus mandar Neemias, certo? Para que assim os muros, a construção e o muro de Jerusalém finalmente fossem terminados. Embora a oposição fosse real, embora as ofensas ali também fossem reais, embora as lutas fossem intensas, a obra de Deus, ela foi concluída em 52 dias, conforme diz Neemias capítulo 6, versículo 15, ali no templo de Neemias, no templo de Neemias.
Agora é interessante nós percebermos o seguinte: naquele tempo, o povo de Deus fazendo a sua obra, o povo de Deus que vivia no exílio, que vivia preso, por causa da sua própria desobediência, por causa da sua própria rebeldia, muitos anos depois eles foram libertos, voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel, para que os muros de Jerusalém, para que o templo de Deus fosse terminado. No entanto, eles começaram a fazer esta obra, e ao começar a fazer esta obra, o que foi que aconteceu? Foi tido como compreender que Israel estava construindo ou reconstruindo os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, mas iria resistir à vontade do rei. Levantaram-se pessoas ali como opositores à obra de Deus, como pessoas que não gostaram de ver Israel agora progredindo, levantando o templo de Deus, reconstruindo os muros de Jerusalém. E é interessante que a obra de Deus, devido à oposição de muitos que ali estavam, foi parado, porque veio agora uma carta do rei proibindo que Israel continuasse a obra, que Israel continuasse a trabalhar no templo, a reconstruir os muros de Jerusalém. Por quê? Porque eles entenderam, pelas cartas mandadas ao rei, que Israel estava construindo os muros de Jerusalém porque estavam querendo resistir ao rei, irem contra o rei, não queriam pagar os imposto pelo rei. E quando o rei recebeu a carta pelos opositores, pelas pessoas que eram oposição, que eram inimigos de Israel, que aparentemente se mostravam amigos e que não eram, quando o rei olhou para a carta e viu ele dizendo: Israel está reconstruindo os muros, para que ao construir os muros de Jerusalém, eles venham se opor e resistir à vossa autoridade. Eles estão construindo os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, mas eles não vão pagar ao rei os impostos devidos. Eles querem resistir. Mais uma vez Israel vai ser cenário de oposição. Mais uma vez Israel vai resistir, vai se rebelar contra o rei. Tu destes a eles liberdade, e agora eles estão usando essa liberdade para reconstruir os muros de Jerusalém, para irem contra ti, ó rei. E estes eram os opositores da nação de Israel. E quando o rei olhou para a carta que esses opositores, que esses inimigos de Israel mandaram para o rei mandou rapidamente uma carta determinando que parassem a obra de Deus. Que parassem a obra de Deus. E é interessante, meus amados irmãos, que a obra de Deus parou. A obra de Deus parou. Naquele tempo, a resistência à obra de Deus é um tema predominante nos livros de Esdras e no livro de Neemias. Portanto, não é surpreendente que a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém tenha incitado, provocado a ira, a oposição e a perseguição de todos naquele tempo. Para onde quer que Israel se voltasse, tinha eles a oposição de muitos, tinha eles a rejeição de muitos, tinha eles a resistência à obra do Senhor a ser feita naquele lugar. Quantas vezes hoje não estamos fazendo a obra de Deus, não estamos pregando a palavra de Deus, queremos fazer as coisas certas, mas muitas vezes de dentro do nosso meio levantam-se pessoas como oposição à obra de Deus. Às vezes aparentemente são amigos, mas não são inimigos, porque de dentro do povo de Israel, agora em Israel, libertos do cativeiro, agora
estavam na cidade de Israel, em Jerusalém, foram para lá para reconstruir os muros, fazer o templo de Deus, fazer a obra de Deus. E entre esses que foram com Israel, que se diz que deveriam estar juntos, que deveriam trabalhar juntos, deveriam manter um compromisso sério, deveriam ser leais, não foram. Levantaram-se contra Israel, foram à oposição, e a obra de Deus teve que parar naquele lugar, irmãos. A obra de Deus teve que parar. Então, todos os lugares, em todos os momentos, Israel sentiu a resistência, Israel sentiu a oposição. E eu quero dizer para você uma coisa muito interessante, para nós começarmos aqui a estudarmos, irmos a fundo dentro da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Satanás tenta assegurar que o evangelho não se espalhe. Satanás tende a assegurar e a ter certeza que a obra de Deus por meio da igreja, ela não cresça, não se desenvolva, não chegue aos outros corações, porque ele tem como desejo no seu coração o atrofiar o progresso dessa obra. Ele não quer que a obra de Deus cresça, ele não quer que a alma se converta, ele não quer que o evangelho se espalhe, ele não quer que a verdade chegue a outros corações. Não, ele sabe que vai acontecer, mas ele vai atrasar o quanto puder, ele vai atrofiar a obra o quanto ele puder, ele vai fazer com que esta obra ande em passos lentos de tartaruga ou de preguiça, o quanto possível for. Ele vai usar pessoas que aparentemente são amigos, ele vai usar pessoas que são da família, ele vai usar pessoas que são líderes, eles vão usar irmãos que acabaram de chegar para se opor ao crescimento, ao progresso da obra de Deus. E quando ele fez isso lá em Israel, o que foi que aconteceu? A obra parou. A obra de Deus, a construção do templo, os muros de Jerusalém foram parados, a construção de tudo. Ou seja, o povo de Deus, agora recém-libertados, estavam reconstruindo o altar de Deus de adoração. Mas o inimigo não achou bom. E agora meteu a sua pata, espalhou, pisoteou, sapateou. E Israel teve que parar a obra de Deus. O rei mandou um decreto, disse, podem parar tudo. Parem tudo. Sabe o que aquele povo talvez tenha pensado? Sabe o que o próprio povo de Deus talvez tenha pensado? Alguns que talvez não tenham compromisso, não tenham a lealdade, não tenham a vocação, chamado para fazer missão. Sabe o que alguns talvez dos israelitas tenham pensado? Incentivado pelos seus inimigos? Ora, irmão, não é tempo ainda. Você não sabe o tempo de Deus? Ainda não é tempo de Deus. Não é da vontade de Deus que esta obra seja levada agora, irmãos. Não é da vontade de Deus que a construção seja concluída agora. Vamos parar, irmão. Não seja, sabe? Não seja imprudente, seja cauteloso. Se parou, é porque é da vontade de Deus. Tudo está na permissão de Deus. Eu pergunto, será que realmente esses inimigos e esses israelitas que talvez pensassem dessa maneira estariam certos, irmãos? Não. Porque qual foi a vontade de Deus quando o povo foi libertado do exílio? Que fosse para Jerusalém, construísse o templo e refizesse os muros de Jerusalém. Esta era a vontade de Deus. Mas foi isso que aconteceu? Não. O povo chegou em Jerusalém, começaram a obra, a oposição se levantou, e agora Israel estava pronto para batalhar, deveriam estar pronto, com o poder de Deus para batalhar contra a oposição, mas eles se renderam à oposição. A obra de Deus parou. E aí vem as famosas desculpas. Mas a obra de Deus é assim mesmo. A verdade de Deus é assim mesmo. É da vontade de Deus, tem que ser no tempo de Deus. Se não foi, é porque é da vontade de Deus. Não, nem sempre é da vontade de Deus. Agora vamos, por favor, meus amados irmãos, gostaria muito da participação da igreja. Em sua opinião, preste atenção na pergunta que a igreja vai me responder isto. Em sua opinião, por que os israelitas recusaram a ajuda
de outros povos na construção do templo. Teve um certo momento na história, que vamos ver agora, por favor, em Êxodo capítulo 4, versos 1 ao 5. Gostaria que alguém levantasse, abrisse para mim em Êxodo capítulo 4, versos 1 ao 5, lesse, prestando atenção, e me respondesse por que o povo de Israel recusou, ou seja, o remanescente de Israel recusou a ajuda de outros povos na construção do templo que faziam. Certo? Por favor, irmãos, quem abriu, levante-se e leia. Capítulo 4, versos 1 ao 5. Amém. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro e edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos países e disseram: deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar e Adom, rei de Assíria, que nos mandou vir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes do país de Israel lhes disseram: não convém que vós a nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós, e edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava a mão do povo de Judá e inquietavam ao não edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até os reinados de Dário, rei da Pérsia. Eu pergunto para vocês, por que Israel, o remanescente, os escolhidos que estavam ali fazendo o templo, construindo o templo, reconstruindo os muros de Jerusalém, por que este povo rejeitou agora a ajuda dos outros povos na construção desse templo? Por quê? Chegou um povo para Israel e disse: permita-nos que te ajudemos, permita-nos que construamos contigo o templo do Senhor, porque lá no nosso lugar também nós adoramos. Então permita-nos que assim façamos, certo? Que edifiquemos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o Ciro, etc, etc. Então, o que foi que eles disseram? Não, deixai que façamos só. Por quê? Israel rejeitou a ajuda desses outros povos na construção do templo. Você pode dizer isso? Eles não tinham nada a ver com eles. Eles não tinham nada a ver, disse a irmã Esther. Outra opinião, por que eles rejeitaram? Não escutei. Eles são pagãos. A opinião do cara é porque eles eram pagãos. Agora, mais alguma outra opinião? Por quê que eles rejeitaram a ajuda deste povo? Eles eram pagãos. 2, certo? Foi o que a irmã Esther disse? Eles eram pagãos. Não tinham nenhuma semelhança com o povo de Deus, certo? O povo de Deus não confiava naqueles povos. A palavra de Deus diz que eles eram adversários de Israel, irmãos. Estavam pertinho de Israel, estavam com Israel, mas eram adversários de Israel. Eles olharam e disseram: deixai com que nós também construamos o templo para que adoremos também. Mas Israel disse: não, deixai-nos que façamos só. Houve até uma maneira gentil de pedir isso a Israel, de tentar dissuadir Israel. Mas Israel não aceitou. Eles começaram maciladas contra Israel, para que Israel não fizesse a obra. Tu não aceitou que nós construamos, tu não aceitou a nossa participação, tu não aceitou a nossa ajuda, também tu não vais construir. E começou agora a cavar inimigos, pessoas de outros lugares, para que assim pudesse fadigar o povo de Israel, entristecer, impedir o progresso da obra de Deus. Você entendeu aqui? Certo?
superficialmente o pedido parecia bondoso, não parecia? Você está fazendo alguma coisa, você é crente, alguém que não é crente chega para você: ô irmã Isabel, está fazendo o quê? Deixa eu ajudar também. Deixa, irmã Isabel, deixa eu ajudar também. Não é uma coisa bondosa, uma coisa amistosa, não é? Certo? Não é uma coisa gentil. A irmã Isabel vai olhar para aquela pessoa e dizer assim: oh meu Deus, nem crente é, e está querendo me ajudar, que coisa, ô Senhor, obrigado, meu Deus, foi de ti. Vem, entra, vamos, me ajuda. Será? Afinal de contas era amistoso, era bondoso. Então por que Israel recusou a ajuda deles? Bom dia, paz esteja. Por que Israel recusou? Em certo sentido, a resposta se encontra exatamente no próprio texto, irmão. A Bíblia diz que eles eram adversários. Estavam com Israel, mas eram adversários. Eram inimigos. Eles tinham muito falando, né? Que eles queriam ajudar para ver, espionar, né? Eles queriam ajudar, sabe para quê, irmãos? Para que no mesmo templo que foi construído para adorar a Deus, estes pagãos também trouxessem os seus deuses estranhos e adorassem dentro do templo de Deus. E caso Israel fosse dizer alguma coisa, aquele povo estranho iriam dizer para Israel: mas nós também não construímos, nós também não participamos, o templo tanto teu quanto é nosso também. Está vendo como Satanás é maquiavélico? Como Satanás é astuto? Então o que é que acontece? Iam se misturar doutrinas pagãs com as doutrinas puras. E o que foi que Israel disse? Doutrinas pagãs aqui? Não. Teorias humanas? Não. Governo humano? Não. Aqui só vai imperar a vontade de Deus. O propósito de Israel era santo. Mas aí esse mesmo povo agora começou a armar começou a armar situações terríveis. Foram trazidos de outras nações. Esse povo era lá de Samaria, certo? Era lá de Samaria, das circunvizinhanças ali, certo? Após a deportação do reino de Israel para o norte, veio também com eles este povo, certo? Mas é interessante que o rei da Síria lhes enviou um sacerdote que deveria agora ensiná-las a adorar o Deus real, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Contudo, a religião resultante incorporou também ali os deuses cananeus. Israel sabia que aquele povo poderia trazer para o templo de Deus deuses estranhos, doutrinas pagãs, comportamentos que não iriam condizer com a vontade de Deus, e eles não aceitaram. Portanto, o remanescente de Israel, fiel a Deus, fidedigno a Deus, temia puramente a verdade a que Deus lhes entregava, e eles não aceitaram ali, certo, fazer aliança com aquele povo, e disseram: não, obrigado, não vamos querer a sua ajuda, não vamos, de maneira nenhuma. Precisamos então, irmãos, lembrar de uma coisa muito importante nesta manhã, certo? E a pergunta é: por que tudo aquilo estava acontecendo em Israel? Israel, agora liberto do exílio, volta para a sua terra natal. Na sua terra natal tem uma ordem de Deus, que é construir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém. Mas entre este povo de Israel agora surgem opositores, surgem adversários, surgem inimigos. Ora, deveriam estar fiel a Deus, ao Deus de Israel, e junto com Israel, mas não. Levanta-se ardilosamente, astutamente, no espírito de mansidão, de cordeiro. Olha para Israel e diz: está fazendo a obra de Deus, está fazendo um templo. Sim, vamos nós também construir contigo, com vocês, esse templo. Israel, sabiamente, dirigido pelo poder de Deus, disse: não, deixai que nós construamos só. Não, obrigado. E a partir de então, houve maior oposição do que antes, houve maior resistência do que antes. Eles começaram a armar
contra Israel. De longe, preparar o caminho. É isso que Satanás faz. Satanás, ele faz isso quando você resiste o mal, quando você não cede, quando você não peca, quando você não aceita as coisas que o homem tem a oferecer para a igreja, para o povo de Deus. Aí você é tido como opositor, é tido como rebelde, é tido como alguém antipático que não quer ajuda de ninguém. Eles olharam para Israel e disseram: não quer a nossa ajuda? Quer não? Então espera aí que agora vamos fazer. Nós temos aqui o poder do rei que também está conosco. Espere, vamos mandar aqui uma carta, vamos dizer, vamos fazer um relatório, vamos mandar e vamos armar contra Israel. Mas Israel não vai continuar progredindo, não vai fazer a obra de Deus. Está fazendo esse tempo, vai parar. Está construindo, vai parar. Vamos lá para tudo. Vamos mostrar quem realmente pode. Muitas vezes, irmãos, a obra de Deus está bem, a obra de Deus está bom, está continuando, está progredindo. Mas aí Satanás é tão astuto, tão maquiavélico, que ele sabe que a obra de Deus tem muito a alcançar corações, principalmente na sua cidade, nesta cidade, que ele vai fazer o que? Ele vai levantar inimigos de entre o próprio povo. Ele vai causar inimizade no meio do próprio povo, porque ele sabe que causando inimizade vai se dividir, e dividindo-se não tem como estar juntos. E não tendo como estar junto, não há união. Não tendo união, não tem comunhão. Não tendo comunhão, não existe a presença de Deus. Ora, se não existe a presença de Deus, a obra parou. A obra esvaziou. Atrás tudo. Aí eu pergunto: é do agrado de Deus? Cuidado, irmãos, com a astúcia do inimigo. Cuidado com os planos maquiavélicos do inimigo. Agora, que outras informações do texto mostram que essa recusa de Israel foi o certo a ser feito? Por favor, irmãos, versículos 4 e 5 de Êxodo 4. Por que foi certo essa decisão? Por favor, irmão Isabel. Amém. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, que andavam muito edificados, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Incrível. Diz que a decisão de Israel foi tão certa. Por que foi certa? Porque esse povo inimigo, esse povo adversário, tentava debilitar as mãos de Israel. Quando fala debilitar as mãos de Israel, o que quer dizer? Significa que eles estavam tentando enfraquecer Israel, desanimar Israel. E diz que eles alugaram alugaram conselheiros de outros lugares para vir a Israel, armar contra Israel. Diz aí o verso 5, verso 4 e 5. Ou seja, já que eles não conseguiram diretamente fazer isso, eles começaram a armar contra Israel, pagar pessoas para irem lá para Israel e aconselharem Israel que não prosseguisse na obra, que não fizesse isso, que não fizesse aquilo, se visse de empecilho para o progresso da obra de Deus. Sabe o que Satanás faz hoje? Quando ele vê que não para a obra de Deus naquele lugar, ele vai escolher pessoas que são instrumentos das mãos de Satanás, estão segundo o coração de Satanás, para levantar falso contra você, para difamar a pessoa que está à frente da obra, para causar divisão na igreja, causar desânimo na igreja, aconselhar os membros da igreja a não congregar-se com aquele líder, a não participar dos cultos. Não vale a cabeça daquele homem de jeito nenhum. Aquele homem não tem doido da cabeça, é louco, tem cada ideia, separar, fazer isso. Para estar unido, eu fui lá para construir o templo, eles não quiseram, agora querem se separar, querem se dividir. Israel não quer a nossa ajuda. Ou seja, esta igreja não está querendo a nossa ajuda, não está? Não. Então, não é doido, não dá na cabeça daquele homem, não. São rebeldes, são rebelados. E são doidos, desobedientes. A obra de Deus eles não querem a nossa ajuda, eles não querem estar conosco, não. Então, olha, não vá também não. Seja fiel, seja prudente, aquela coisa toda, e vai inventar
pessoas para se levantar em todos os cantos da terra, até para ir na sua casa, na ausência dos líderes. Porque isso Satanás faz, Satanás ele beira, é artiloso, ele beira, vai levantar, porque é isso que aconteceu. Você lembra daquele caso que vocês conhecem, ali bem próximo de nós? Enquanto que a gente achava que estava com a igreja, Satanás ele manda os seus vasos ocultamente à casa de quem? Dos irmãos, inflamando o coração particular dos irmãos, ou seja, indo lá dentro do seu lar, conversando, sentando com eles, sem a presença, sem ter ido à presença do líder. Ó, se você quer alguma coisa com aquela igreja, se você quer alguma coisa com aquele povo, você tem que ir para onde? Conversar com o líder. E o líder agora, direcionado por Deus ou não, ele vai motivar o restante. Mas se ele for uma pessoa motivada por Deus, direcionada por Deus, ele vai saber discernir como Israel discerniu aqui. E vai dizer, não, obrigado. Mas Satanás não faz isso. Satanás diz que eles pagaram conselheiros para ir contra Israel, para debilitar Israel, para enfraquecer as mãos de Israel, a mão de obra de Israel. Ora, terrível a situação. Como foi triste. Os povos vizinhos começaram agora a fazer o quê? A desanimar a Israel na construção do templo e a colocar conselheiros para frustrarem o plano de Israel. É isso que Satanás ele faz. Colocar conselheiros, pessoas que aparentemente são sábias, pessoas talvez até que você goste, sabe? Pessoas muito próximas que você tem admiração muito grande, vai chegar para você e vai dizer assim, oh, não faça isso, não continue, certo? Você me conhece, você sabe da minha índole, você sabe do meu caráter, você sabe, quando na realidade existe um plano muito diabólico por trás de tudo isso. Pense na facilidade que Israel teria para construir o templo e os muros de Jerusalém, se eles tivessem aceitado a ajuda dos seus inimigos. Não seria fácil? Mas é isso que Deus está procurando, facilidade para a sua obra, irmão. É isso. Estamos querendo uma obra fácil, que cresça, né? Um certo dia um pastor chegou para mim aqui na cidade de Irauçuba e disse, irmão, a obra quando cresce é de Deus, principalmente quando cresce rápido, é de Deus. E aí ele começou a obra. E aí eu olhei para minha esposa e disse, minha filha, alugou um salão grande, um monte de cadeira lá dentro. E o homem está com toda a pompa, já tirou pessoas de muitas igrejas e estão com ele. 20 dias eu passei lá, a igreja fechada. Olhei para alguém e disse, mas cadê o pastor fulano? Ah, fechou a igreja. Como é? Fechou? Fechou. Alguém ofereceu um emprego, correu, foi embora. E eu lembrei daquele que disse, quando a obra de Deus cresce, isso nem sempre é assim. Nem sempre, irmão. Porque a obra de Deus, a verdade de Deus, é algo que paulatinamente vai crescendo. E o crescimento quem dá não é o homem, quem dá é Deus. Se Israel tivesse aceitado a ajuda daquele povo estranho, daqueles adversários, daqueles inimigos, com certeza a obra teria sido construída rapidamente, as obras teriam terminado-se rapidamente. Mas com que propósito de Satanás tinha acontecido aquilo? Né? Profanação. Teria profanado a obra de Deus. Infelizmente, a oposição que os judeus encontraram por parte das nações vizinhas, conforme descrito no capítulo 4 ao 6 de Esdras, deixou-os com medo e relutantes quanto a trabalhar no templo. Israel ficou com medo? Ficou. Porque muitas pessoas vinham para este Israel e diziam, não prossigam. Israel ficou relutante. Certo? É incrível. É incrível. Como Israel ficou com medo. Como Israel não persistiu nessa construção. Certo? Agora, por que Deus, depois que Israel parou a obra, você sabia? Israel parou a obra, porque Israel ficou com medo, Israel ficou ali receioso de continuar a obra.
E aí Deus pega 2 profetas e manda para Israel. Quem eram esses 2 profetas? Ageu e Zacarias. Qual foi o resultado de suas profecias? O que foi que esses profetas disseram? Esdras capítulo 5, versos 1 ao 5, irmãos. Por favor, meus amados. Esdras capítulo 5, versículos de 1 ao 5. Gostaria que alguém, uma outra pessoa pudesse ler para nós. Amém? Um outro membro da igreja. Efésios capítulo 5. Capítulo 5, versos 1 ao 5. Pai seja convosco. Amém. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome de Deus de Israel eles profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel e Josuá, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tentanai, governador da além do rio, Eufrates, Bezanai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Disseram-lhes: mais. E quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Porém os homens de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, e não se impediram até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Incrível, meus amados irmãos. Incrível a palavra de Deus. Porque aí quando nós vamos olhar para esses momentos difíceis que Israel estava passando, certo? Nós vamos entender algo maravilhoso. Por que Deus enviou os profetas? Por que agora Deus enviou Ageu e Zacarias? Os judeus tinham parado, irmãos, de construir. Os judeus israelitas tinham parado a obra de Deus porque estavam com medo, irmãos. Quantas igrejas não têm fechado porque às vezes não querem o governo do homem, o homem vai lá e afugenta, fazem de tudo, cavam, brigam, sabe, são desconfiáveis, não são pessoas confiáveis, são desleais, são pessoas falsas, inimigas que agem por trás. Assim estava o povo, o inimigo de Israel. E a obra de Deus ali naquele lugar parou, irmãos. Parou, por isso Deus agora manda Ageu e Zacarias. Porque a obra de Deus tinha parado, porque eles estavam com medo. É interessante que agora esses profetas fariam algo com o propósito de encorajar Israel. Por isso o Senhor chamou 2 profetas e não um para intervir. A oposição humana não faz Deus parar a obra, irmãos. A obra fica ali, paralisada um pouquinho, mas não para a obra de Deus. O ser humano acha que para, o ser humano acha que impede o crescimento da obra de Deus. Sabe, o ser humano acha que é capaz de impedir, porque agora eu sou autoridade, sabe, eu não concordo com isso, eu não vou fazer isso, eu não aconselho que o Senhor faça. Às vezes impedimos o crescimento, atrasamos o crescimento da obra de Deus. Mas ai daqueles de quem vai ser pedra de tropeço na obra de Deus. Ai daquele que provê o escândalo, ai daquele por quem a obra de Deus parar ou atrasar, irmãos. A obra de Deus não para, atrasa, pela vontade do homem maligno. Aqui parou, ou seja, nesse parar, atrasou. Por isso Deus mandou agora 2 profetas para encorajar o povo de Israel, de maneira especial, a continuar com a obra, a sentir prazer, sabe, de construir, contribuir para o crescimento daquela obra. O Senhor deixou claro, através dos 2 profetas, Ageu e Zacarias, que Deus não tinha abandonado o seu povo. Ele atuou por meio dos 2 profetas. Para quê, irmã Maria? Para motivar Israel, para impulsionar os propósitos de Deus por meio daquela nação, a construir os muros, a construir o templo de Deus. Que coisa maravilhosa! Deus agora não usa 2 profetas, manda a Israel a estimular, a encorajar, a dizer para este Israel que Deus era com eles,
que não parassem a obra. Mas qual foi a mensagem, irmãos, dada agora para os israelitas? E aí eu pergunto, o que é que nós podemos extrair desse texto como lição para nossas vidas? Certo? Né? O que é que nós podemos? É interessante que nós partimos para o livro de Ageu, principalmente no capítulo 1. Nós vamos entender que o livro de Ageu, o livro de Zacarias, foram despertados para enfrentar a maior crise que a nação de Israel estava passando. Certo? De que maneira eles tinham que enfrentar? Esses profetas chegaram agora para encorajar Israel, estimular Israel. Às vezes a obra na nossa cidade, ela está bem, mas às vezes o Satanás tenta sapatear. Pessoas usadas pelo inimigo são instrumentos para, estagnar a obra, paralisar um pouco e de estimulá-los, irmãos. Mas às vezes é importante nós ouvirmos palavras encorajadoras como estas que o profeta Ageu, o profeta Zacarias e outros profetas trazem ao povo de Deus, quando diz que Deus é contigo, não pare, continue, porque a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Ora, irmãos, se a glória da segunda casa será maior do que a primeira, então por que parar, irmãos? Mas não temos ouro como teve Salomão para o primeiro templo, não temos as mesmas condições. Não é isso que eu estou procurando, porque vocês vão contar com o meu poder, com a minha presença, porque eu vou estar presente como nunca tive em toda a história de Israel. Deus é presente com esta causa. Deus é presente na história desta igreja, irmãos. A falta de prosperidade, a falta de interesse tornava-se agora negligência, certo? E a negligência estava fugindo de Israel para dar prioridade aos interesses de Deus. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja tem que negligenciar as suas vontades, seus quereres, tem que renunciar, negligenciar as vontades dos homens, os conselhos, aquilo que os homens nos falam para impedir a obra, e nós temos que negligenciar tudo isso, deixar tudo isso de lado, para quê? Para que a obra de Deus progrida aqui dentro. Nós temos que dar lugar, irmãos, nós temos que honrar, ser o centro da vontade de Deus, entender que esta obra não pode parar, irmãos. Esta obra foi colocada por Deus e por Deus continuará, porque aquilo que Deus construiu não desfará o homem. Aleluia. Não. É verdade. Não desfará. É verdade, irmãos? É verdade. Louvado seja As promessas de Deus são maiores do que as nossas, irmãos. Não é, Senhor? Certo? Portanto, é importante nós entendermos que as obras que estavam acontecendo agora em Israel, por mais simples que fossem, seriam agora de uma relevância tão grande, de uma importância tão grande, que nem na primeira casa foi. Que coisa maravilhosa. Interrupção da obra. Precisamos interromper a obra, paralisar a obra. Agora eu pergunto para você, o que os inimigos fizeram ou tentaram fazer para interromper a obra em Jerusalém? O que eles tentaram fazer? Diz que eles enviaram uma carta ao rei Dário, ao Xerxes e a Artaxerxes, insinuando que os judeus não pagariam os impostos, que a cidade se rebelaria contra todo aquele povo. A obra de Deus parou. É interessante que ali Deus agora intervém com o seu poder. O povo, Deus, pelo seu poder, afasta dali os ouvidos de Israel para não dar ouvidos. E eu acho interessante porque foi ali que Deus mandou um governador, um homem chamado Neemias. Quando Neemias, ou seja, a obra tinha parado, Deus envia os profetas, mas logo depois Deus envia alguém maravilhoso para continuar a obra de Deus ali e fazer com muita coragem. Deus envia um homem chamado Neemias, irmãos. E agora Neemias, enquanto Israel estava com medo, enquanto que Israel relutava a continuar com a obra, enquanto Israel, talvez alguns deles estavam convencidos de que era a vontade de Deus, de que não era o tempo, de que era por Deus, de que era da vontade de Deus não continuar com aquela obra, Neemias estava ali,
arregaçou as mangas e começou a escolher pessoas sinceras do meio de Israel, uma turma maravilhosa, um povo, e é interessante, é muito gostoso isso, é muito gostoso de entender, porque foi assim, e o governador Neemias foi tão estrategista, tão sábio, tão cheio do poder de Deus, tão tremendo, que ele pegou, arranjou uma multidão ali de Israel, e reuniu este povo. E o que foi que Neemias fez? Neemias colocou armas nas mãos de todos eles, homens, jovens, e talvez até de mulheres, eu não sei, mas encheu-os de arma. E é interessante, enquanto Neemias fez com que o povo entendesse a importância de reconstruir os muros de Jerusalém, estavam ali as pessoas armadas, estrategicamente em todos os lugares do muro de Jerusalém, armados para que o inimigo não entrasse. E enquanto Israel estava armado, com armas nas mãos, que foi importante fazer isto, Neemias estava do outro lado com outra turma construindo os muros, colocando tijolo, certo? Colocando massa, fazendo isso, esquadrinhando direitinho, certo? Estava construindo o templo, entusiasmado com a obra. Então chegaram pessoas agora para Neemias e disseram: mas com que autoridade vai construir esse templo? Quem mandou construir? Certo? Perguntando para ti, Neemias, o que está acontecendo? E Neemias olhava e disse assim: eu não tenho tempo para estas coisas. Eu estou numa obra muito importante. Eu não tenho tempo para parar para ouvir as... O que é que vocês estão dizendo? Eu não estou nem ouvindo. Estou cogitando no meu coração aqui essas expressões de Neemias. E disse que agora, enquanto uns estavam armados, assegurando, mantendo a segurança de Israel, os outros estavam ali suando para reconstruir aquilo que realmente tinha que ser reconstruído. Nós precisamos, meus amados irmãos, para nós finalizarmos esta lição, nós precisamos entender uma coisa: nós, em todo o tempo de nossa vida, nós precisamos estar armados contra as ciladas do diabo, porque vão ser muitas as ciladas, vão ser muitas as estratégias do inimigo para tentar derrubar esta obra, vão ser muitas as ciladas do inimigo para tentar destruir esta obra, para desanimar você, para desestimular você, para enfraquecer você. E aí nesta manhã eu pergunto: quantos querem ser enfraquecidos, desestimulados pelo poder de Satanás? Quantos querem entender que esta obra tem que parar? Vocês entendem isso? Eu não entendo, esta obra é de Deus, irmão. E o homem não pode parar. Se o homem não pode parar, então eu quero dizer para você que eu estou numa obra muito importante, eu não posso parar. E você? Amém? Você não pode parar, esta obra é de Deus. Pode vir inimigos, podem vir pessoas que conhecemos, pode vir pessoas que amamos, pode vir pessoas que gostamos, pode vir pessoas que admiramos, e podem dizer para você: mas você aqui, não, de maneira nenhuma, irmão, irmão. E você vai dizer: você quer saber de uma coisa? Deus tem uma promessa para este lugar, e eu faço parte desta promessa. Deus tem um projeto, e eu faço parte deste projeto. Deus me honrou, e eu faço parte desta herança, porque foi eu que pedi e Deus me honrou tanto que mandou. Então eu estou falando para você, então eu não posso parar esta obra, eu não posso dizer não, eu não posso me estimular, eu não posso dizer: sabe, eu vou para os teus atos, Senhor, hoje vou levar a minha oferenda e vou te oferecer de todo o meu coração, porque eu sou grato a ti, Senhor. Neemias não parou, a obra continuou, o templo foi feito, os muros foram reconstruídos. Por quê? Porque Deus estava na frente. Não importa quais sejam os sonhos que você tem, se eles estiverem no centro da vontade de Deus, vão se realizar. Porque quem vai efetuar tanto querer como efetuar é Deus, tua vida. E eu acredito. Por isso, a paz esteja contigo, que o Eterno te abençoe imensamente. Muito obrigado por estar conosco a mais um 12º sábado maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença. E neste momento vamos ficar em pé para a honra e glória de Deus, e vamos orar ao nosso eterno Deus. Josué, quer orar, José, para nós terminarmos, meu filho? Quer, cooperador? Eita Deus, anda. Ora aqui.
Ora. Senhor, meu Pai, Senhor. Senhor, meu Pai, Senhor. Abençoe, Senhor. Minha mãe, Senhor, meu Pai, Senhor. As irmãs, Senhor. Meus irmãos, Senhor. Abençoe, Senhor. A igreja, Senhor. O alimento, Senhor. Que a gente tem, Senhor, nosso lar, Senhor. Obrigada, Senhor, pela noite de cada dia, Senhor. A nossa vida, Senhor. Tudo que a gente tem, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que a gente tem. Tanto a que a gente escolhe tudo que a gente tem na nossa vida, Senhor. Abençoe todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, bondade, misericórdia. E neste momento, amém. Oh, glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua filha que está aqui, Senhor. Coisas maravilhosas aconteceram em seu coração, meu Pai. Reconhecimento, Senhor, e a tua dádiva é presente. A tua glória, Senhor, se manifesta de geração em geração. Dia após dia, Senhor, a tua glória é manifestada, Senhor. O teu poder é visto. E muito te agradecemos, meu Pai. Obrigado, porque nesta manhã, Senhor, a tua filha se reconcilia-te contigo, Senhor, entendendo os propósitos, os projetos maravilhosos para a sua vida e para esta cidade. Meu Deus, meu Pai, tu conheces o seu coração, tu conheces a sua vida, tu conheces, meu Pai, sobre os pensamentos mais ocultos do seu coração. Neste momento, Senhor, diante da tua presença, eu apresento a tua filha, Senhor, que está se reconciliando contigo. Motivos estes, meu Pai, que somente tu e ela sabes, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque tu és grande e maravilhoso. Obrigado pelas tuas maravilhas, que unidos como família, Senhor, numa comunhão, numa coinonia, Senhor, possamos prosseguir com esta obra e que nada possa nos parar. Em nome do teu Filho, Senhor, eu abençoo, e assim a tua igreja também nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz esteja com todos, que o Eterno vos abençoe. Tá certo? Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um abraço em promessa.